começando, de fato, com a primeira etapa aqui do GRI, isso aqui é um print da página do GRI, a gente precisa compreender o contexto da organização. Tá? O contexto da organização, ele é bem claro, inclusive, aqui, dizendo que é importante a gente usar normas setoriais para compreender o contexto dos setores. Por que isso é importante? Porque o exemplo que eu sempre dou, né? Acho que não faz sentido um escritório de advocacia avaliar impacto na poluição atmosférica, né? Já que ele é um escritório. Mas faz sentido bastante ter um compliance e ética, né? Enquanto uma mineradora tem que ter compliance e ética também, mas também tem que olhar a parte de poluição atmosférica. Então, essa compreensão da organização, ela tem o objetivo de você chegar para identificar impactos ou temas que façam sentido, né? E para isso, para esse contexto da organização, eu particularmente, aqui na Rasio, inclusive a gente usa isso como referência, a gente usa a possibilidade da pessoa poder fazer um diagnóstico, né? Então, nesse diagnóstico, você pode responder o estágio de maturidade, de acordo com o critério da PR 2030, por exemplo, você já consegue identificar, a partir das pessoas responsáveis por cada área, elas conseguem dizer o que é aplicável, o que não é aplicável, de acordo com o setor da empresa. Então, vamos supor que você é uma consultora externa, ou até mesmo uma consultora interna da empresa, contratada como CLT, mas você não conhece tanto a empresa assim. Ou você não conhece necessariamente sobre todos os temas relevantes de sustentabilidade. Eu acho que é o público-alvo aqui, o público que a gente está nessas lives são essas gestores ESG e que estão ainda estão buscando, não tem experiência, talvez tenha algum conhecimento, mas não tanto. Então, não necessariamente você tem que saber todos os temas do ethos da PR 2030, todos os critérios, né, de cabeça. Então, usar esse diagnóstico aqui e pedir para o pessoal que é o responsável da área responder, ele vai acabar indicando para você o que é aplicável, o que não é aplicável. No questionário desse aqui, ele vai dizer o que o tema economia circular pode ser não aplicável para a sua empresa, para a empresa. Então, isso você vai conseguindo ter uma noção dos temas que podem ser relevantes com relação ao estágio de maturidade também. Então, você vai entendendo, tá? Então, eu diria aqui, eu vou usar aqui como... Vou escrever aqui, vou deixar essa imagenzinha minha aqui para cá. Eu acho que o contexto da organização, de forma prática, seria responder esse diagnóstico aqui da PR 2030, né? Então, tem diagnóstico, PR 2030. Mas eu acho que, além disso, o que é muito importante você ter também é ter informações sobre a empresa. Info sobre a empresa. Que é o quê? Qual o tamanho, quantos colaboradores são, qual o setor. Essas informações, a gente vai criar um módulo também que vai entrar no diagnóstico ali da Rasio, tá, para liberar agora, que ele é baseado no GRI 2. O GRI 2, eu não vou achar aqui agora, mas o GRI 2 do GRI, ele pede informações importantes sobre a empresa. Então, ali te dá um norte de quais são as informações que você precisa ter para coletar. Eu acho que eu consigo até abrir aqui, porque apesar de estar em... Deixa eu abrir um site novo. Apesar de estar em desenvolvimento, eu acredito que os questionários estão aqui, tá? E eu vou mostrar para você um exemplo de questionário que a gente pode coletar de informação. Beleza? Eu não vou entrar muito no detalhe prático de como se executa isso, quais são os questionários, porque eu acho que faz sentido a gente focar na parte de materialidade. Essa parte ainda acaba sendo uma introdução, tá? Mas, basicamente, você precisa coletar informações sobre a empresa. E, além de informações sobre a empresa, eu acho muito interessante você ter informações sobre o relacionamento, sobre os stakeholders, relacionamento com os stakeholders. Com os stakeholders. Ou seja, será que a sua empresa já tem um relacionamento com os stakeholders, já tem um canal aberto, já tem um saque, você já consegue falar com como vocês conversam com seus colaboradores, como que vocês conversam com seus fornecedores, com seus clientes,
esse canal já está aberto? Qual é a relação que você tem com os stakeholders? Isso é muito importante ter também. E a outra que é cultura barra, vou botar kickoff com a diretoria. É cultura barra reunião de kickoff. O que é essa? O que eu entendo que é interessante ter você entender como que é a cultura da empresa com relação da visão do stakeholder, com relação à diretoria. Por que isso é importante? E isso tudo está dentro de entender o contexto da organização, né? Porque quando você vai fazer a materialidade, obviamente você vai ver quais são os impactos, como a gente falou nas aulas anteriores, quais são os impactos que são mais relevantes. E eu acho que uma das coisas mais importantes que tem que ter é não deixar passar nada. Não deixar que um impacto que é relevante não seja mapeado. Então, quando você faz uma análise de risco, por exemplo, existem técnicas específicas para mapear riscos. E essas técnicas são chamadas de análise de risco. Para sustentabilidade especificamente, existe, que eu vou falar depois, a questão do benchmark, buscar referências, mas eu não vi ainda, se alguém souber, pode colocar no chat, eu não vi ainda uma referência de como deve ser o passo a passo para identificar os impactos e temas que são relevantes, ou uma metodologia para isso. Considerando que não temos uma metodologia, eu acho interessante a gente compreender bastante a organização nessa etapa que na plataforma a gente chama de diagnóstico, que acaba sendo um pouco mais do que o diagnóstico. Eu estava tendo uma discussão hoje com a Nárdia, da nossa equipe técnica aqui, que talvez isso aqui essas perguntas não sejam só um diagnóstico, mas também uma contextualização da empresa. Porque essa contextualização vai te dar mais insumos para você, de fato, identificar e muito bem os temas e impactos que são relevantes. Então, a gente entende que essa parte aqui ela deve ser feita previamente à materialidade, que está dentro mais ou menos do diagnóstico, mas que você pode fazer de forma prática, com a informação da empresa, como é que é a relação com os stakeholders, como é que a empresa já tem relacionamento ou não, fazendo uma reunião com a diretoria para saber qual é a visão dela de sustentabilidade, explicando o que é materialidade, qual é o objetivo da materialidade, explicando que a materialidade deve entrar dentro da cultura da empresa, a cultura da empresa deve considerar, os diretores devem considerar estrategicamente a gestão daqueles temas materiais, porque aqueles temas materiais vão gerar valor para a empresa, valor inclusive monetário, economias, porque tem processos mais otimizados, tem redução de custo, tem redução de risco, para evitar impactos negativos. Então, essa situação, que é compreender o contexto da organização, é extremamente importante, que é justamente a etapa 1 do GRI. Tá? Como eu disse, eu não vou aplicar o passo a passo aqui, de forma prática, usando o diagnóstico, eu só expliquei o diagnóstico com relação à PR 2030. Acho que eu abri isso aqui para mostrar o questionário que a gente tem de avaliação de stakeholder, né? De avaliação de stakeholder, não, de avaliação da empresa. Então, a gente tem aqui questionário de autoavaliação, compromissos diagnósticos. Não, acho que eu não vou. Relatos. Não, acho que eu não vou achar aqui. Enfim, mas você tem que ter entender bem a empresa com relação a essas questões aqui. Beleza. Feito isso, você vai de fato para... Beleza, entendi o contexto, fiz a etapa 1 de compreender o contexto da organização de acordo com a materialidade, de acordo com o GRI. Eu vou para identificar impactos, como eu disse aqui, eu vou pular para identificar temas, vou fazer de forma mais simples, identificar os temas.